Brilhou. Ó, eu nasci em Porto Alegre e me desenvolvi até os 12 anos em Porto Alegre. Aí meu pai era telegrafista, foi contratado para trabalhar numa companhia de mineração no interior de Caçapava. Aí com 13, 14 anos eu fiquei morando em Caçapava para estudar. O pai trabalhava na mina com a mãe. A mãe era tricoteira. Vamos botar assim, crochê, tricô, era com ela mesma, ela vivia fazendo essas coisas para todo mundo e até vendia algumas peças. Então, filho de Romério, filho de Aurora. Depois eu fui para Canela, mais 2 anos. Em 70 eu volto para Porto Alegre. E, de vez em quando, um tio meu, veterinário, Altamiro Becker de Freitas, e é uma coisa fantástica para os anos 60. Nos anos 60, o Altamiro fazia de 3.000 a 3.500 doses de vacinação antirrábica a domicílio, cara. Tô vendo, isso em 60 aí? Não, na década de 60. 60, década de 60. Ele fazia 3.000 a 3.500 doses por ano. Ele fosse a primeiro contato com veterinária. Aí eu saía com ele me ensinava, não, pega o cachorro, né? Vem pelas costas dele, assim, pega no pescoço, que é esse cachorro mais... Bom, os cachorros daquela época não tem nada a ver com esses cachorros de hoje, né? Esses cachorros de hoje são tudo dócil, né? Mudou um pouco, né? Aí aquilo ela pegava na unha, assim, pegava no pescoço, levantava, ele ficava com as pernas batendo para frente, o tio chegava pelo lado e pá, me dava a vacina, né? Então foi ali, eu fui pegando gosto, né? E aí em 76, eu fiz o EJA, que eu abandonei os ensinos no meio do curso de contabilidade, né? Aí eu fiz naquela época não era EJA, era supletivo, né? O nome era supletivo. Aí em 76 eu fiz supletivo das 7 matérias, e aí em janeiro de 77 eu fiz vestibular e fui aprovado, né? Isso já na URGS? Na URGS. E aí em 82 formei, casei depois em 89. No período de faculdade que tu tiveste, assim, dentro desse período, alguma coisa te puxou para, como assim, hoje, por exemplo, a gente vê uma demanda muito grande na área de pequenos. Naquela época, o que tu notava naquela época que a veterinária ela tinha essa... Eu tinha uma ideia 99% diferente de todo mundo. Tinha um pessoal que entrou na faculdade que eles iam trabalhar com bovino. Aí eles passaram a faculdade inteira andando de boina, bombacha e chinelo, alpargata. Saíram da faculdade, trabalhar com cachorro. Eu pensei o seguinte, né? Claro, eu entrei mais velho na faculdade, eu já tinha mais de 23 anos, eu tinha 23 anos quando eu entrei na faculdade. E aí eu pensava assim, não, eu tenho que ser bom num leque muito grande para o que aparecer quando eu me formar, eu estar apto para trabalhar. Então eu me dediquei à área de laboratório, me dediquei à área de clínica de grandes animais, sonhava em trabalhar na Emater com bovinos, com a extensão na área de bovinos de leite, né? Não consegui, infelizmente, e não foi por tentar. Eu fiz concurso para a Emater em 81, 2001, 2005, 7, 8, 9, 11, 13. Sempre me classifiquei, sempre menos no primeiro. Nos outros eu me classifiquei entre o segundo e o quinto lugar, eu estava ali pontuando, mas nunca fui chamado. Então eu saí da faculdade, durante o meu tempo de faculdade, era para eu ser não ser o melhor, mas eu saber de tudo um pouco de cada área que o médico veterinário pode trabalhar. Desde a inspeção até a clínica de cães e gatos. Sempre trabalhei nesse sentido, né? Aí casei logo em 88, tive 2 filhos, né? O Rodrigo é o mais velho, a Ana Clara. E o casamento depois não deu muito certo, eu me divorciei da Elvira. Elvira de bem, mas foi a mãe dos meus filhos, merece toda a minha consideração. Com certeza. E
E aí andei pelo interior do estado, Tu te formaste em que ano? 82. 82. É. Aham. E 82 aí tu te formou, tu ficaste algum tempo ainda em Porto Alegre, ou tu foste trabalhar pelo interior, alguma coisa assim? Não, 82, dezembro de 82 eu formei. 22 de dezembro. Aí lá por março de 83, um colega, o Carlos Faraco, ele trabalhava num laboratório que fazia hemograma e hemoparasitários Uhum. de equinos na Vila Hípica do Jockey Club. Mas como ele queria se dedicar mais tempo à clínica que ele estava montando na auxiliadora, né? Eu fiquei sabendo que ele queria sair do laboratório, mas precisava deixar alguém no laboratório para trabalhar. Aí eu fui lá, ele me treinou, conversei com ele, e ele disse, não, trabalha assim, assim, assado. Eu disse, bom, mas isso aí a gente viu na disciplina de bioquímica, fazer hemograma e bioquímica. Não, não, é só hemograma e Nutália. Naquela época era tudo no microscópio, né? Não, é tudo microscópio, é tudo. Hoje tu sabe que a tudo coisa é bem manual, diferente, não tem né? nada automático. Hoje tu coloca no Não. Isso aí. ampolinha e, Não, né? era tudo no fotocolorindo. Tu tinha que fazer o branco, o óvulos brancos, teste, vermelhos, e aí tu tinha que medir, né? Tudo e tudo contar. na caneta. E né? aqui, né? Não tinha Olhando e nada contando. automático. Porque E a aí- dificuldade era outra, né? Aí eu comecei a trabalhar no laboratório Vila Hípica, né? Era o nome do laboratório. E passou uns 2 anos. Nesse meio tempo, antes de eu oficialmente abrir a patologia clínica no meu nome, né? Eu ouvi uma conversa, aquelas coisas que tá sentado num bar lá, e um rapaz chega e diz assim, não, tu quer ganhar dinheiro, tem que comprar em tonelada e vender em quilo. Aquilo bateu no meu ouvido, eu fiquei pensando. Eu digo, por que eu posso comprar em tonelada e vender em quilo na veterinária, né? Aí eu disse, bom, não preciso comprar em tonelada, posso comprar um saco de 60 quilos, partilhar e vender carbonato de cálcio, que era uma coisa muito recomendada na clínica, né? Porque nós, naquela época, a veterinária não tinha esse arsenal de medicamentos que tem hoje para cachorro e gato. Uhum. Então, eu comecei embalando, eu trabalhava no laboratório da Vila Hípica, e de tarde, de manhã ou de tarde, dependendo do horário, eu visitava as clínicas veterinárias e criei uma empresa chamada Aquino Soluções. Então, eu vendia carbonato de cálcio em saquinho de 200 gramas, eu fazia pomadinha repelente, na época a gente só tinha citronela, fazia pomada, botava numas latinhas de 20 gramas e começava a vender. Aí o pessoal disse, mas tu consegue fazer uma pomada com óxido de zinco para substituir essas pomadas baby, qualquer coisa, né? Eu disse, não, tranquilo. Pegava a fórmula, olhava, ia lá na USP, né? A Universal Standard Padrões, puxava uma fórmula. Sim, tudo em biblioteca, não existia internet, né? Sim. Era biblioteca, era tudo livro. no manual, né? A tua experiência profissional na área, e ia fazendo aquilo ali, né? Aí até que um dia, então eu vendia a citronela, eu vendia essas pomadas, isso tudo eu acabei manipulando, botava no grau, amassava, álcool iodado, Uma manipulação já. com glicerina. Já existia farmácia de manipulação naquele período? Só humana, né? Pois é, né? Tu vê, E naquela época aconteceu um escândalo que veio uns caras de São Paulo, Curitiba, não lembro direito, e eles te davam uma fórmula. Sobrepeso, te dava uma fórmula. Não, isso aqui tu faz lá no laboratório fulano de tal. E eu levava no laboratório fulano de tal, e lá no laboratório fulano de tal, essa fórmula aqui custava R$500. E aí, isso eu acompanhei familiar, né? Aí o familiar pegou a fórmula, levou no laboratório J, fez a fórmula, não funcionou. Por que nesse laboratório funciona e nesse laboratório não funciona? Então, foi muito comentado na época que
os laboratórios Colocou tinham em certa... drogas específicas, né? Uhum. Que na fórmula não eram descritas. É. E o que eram essas coisas, né? A anfetamina, então na época ele falava muito em anfetamina para perder peso, né? Uhum. E aí começou todo o meu trabalho nisso aí, né? Aí eu sei que a veterinária, ela acabou, o laboratório não estava dando o retorno que ela queria, e ela me disse, aqui não vou fechar o laboratório. E eu, entre perder o emprego e já estava com aqui nos Soluções andando, né? Já estava. Tu tinha que manter alguma coisa para poder... Sim, tinha que agregar alguma coisa, né? Aí eu disse para ela, não, quem sabe, então, tu me paga uma comissão e nós invertemos os papéis. Tu me aluga todo o material por essa comissão que tu me paga e eu toco o laboratório. E assim eu fiz, trabalhei nessas instalações, depois dentro da Vila Hípica, passei por uma outra instalação e eu fui lá, fui vendendo. Para tu ter uma ideia das dificuldades da época, né? Hoje, vamos ver se está grávida. Vai lá, pega uma amostra de urina, bota uma fitinha dentro, se coloriu azul carmim, é assim, se está vermelho bordô, não está. E aí, tinha um veterinário na Vila Hípica que ele atendia aras, Dr. Lacour. Ele perguntou, aqui tu faz exame de prenhez em égua? Eu disse, claro que faço. Não sabia nem como é que fazia, né? Não, antigamente era assim. Eu perguntava se eu atende jacaré, atendo? Atendo, eu faço. Aí eu saí atrás, né? Aí voltei e disse, quando o senhor quiser, tá tudo pronto para fazer os exames. Aí ele disse, então vou te trazer as amostras semana que vem. Aí eu acionei, né, o pessoal lá na Vila Hípica. Fala com o fulano lá que vende as coelhas, que eu quero 5 coelhas jovens que nunca tenham sido cobertas e que não tenham contato com o macho. Não, pode deixar. Aí o cara, e segunda-feira traz não sei se foi segunda, mas vamos botar numa temporalidade assim, tá? Aí segunda-feira tu pode trazer as coelhas. Aí na terça-feira chegou as urinas, as amostras de urina. Eu injetei as 5 coelhas e essa pessoa que comprou cuidava das coelhas lá nas baias do Jockey Club mesmo, na Vila Hípica, né? Passado 10 dias, 15 dias, não tenho bem lembrança, tu sacrificava o animal, abria o abdômen, procurava lá um ovário. Se eu tivesse havido crescimento no ovário, a égua estava prenha porque tinha hormônio na urina, né? Sim. E aí, no final, o cara... Isso antes de se fazer progesterona, antes de se fazer... Não, você não existia. Não existia. E aí eu dava as coelhas pro cara que tinha cuidado, né? Pô, o cara ganhava 5 coelhas abatidas. Era uma churrascada de coelhas no jockey lá. Então, essas coisas tudo a gente fez, né? Não, é que eu digo, a gente vai cavando, né? A gente vai cavando na frente para abrir o... Eu abri o laboratório antes de existir motoboy. Então, a busca de material nas clínicas era minha. Eu tinha um funcionário que andava de ônibus o dia inteiro só pegando amostra em clínica. Claro que quando eu saía para cá ou para lá de carro, eu entrava... Sim, na época, não está ali, mas na época a gente trabalhava com BIP, não existia telefone. Sim. Quer dizer, não existia telefone. Não existia telefone para vender. Móvel, não existia nada da localização móvel. Móvel, então, era sonho. Era só na Enterprise lá que o cara abria e falava, 2 para subir Enterprise. Na série americana. Né? Aí era 2 para subir Enterprise. E aí, então, tinha um número de uma central, tu ligava para essa central, 321600, uma coisa assim, um número bem fácil. E tu eu quero falar com 70K, que era o código. Pede para ele ligar para o Pedro aqui na produtora de vídeo. O fone é tal. Aí, quando eu tivesse tempo, eu andava com um aparelhinho pendurado na cintura e ele fazia pip, 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 pip. Tinha a luzinha vermelha, aquela pip, pip, pip. Mais a luzinha vermelha.
E eu pegava aquilo ali no orelhão, dava sempre com ficha no bolso, depois apareceu o cartão moderno, né? Cartão. Retornava a ligação. Tá, vou mandar buscar então o material. E trazia esses materiais, né? E a coisa foi andando tão bem que o laboratório cresceu. Eu fiquei com a manipulação de fórmulas, porque aí com esse descrédito, esse bafafá todo que deu nos laboratórios humanos, que as fórmulas eram manipuladas assim, acolá, meio que desprestigiou. Desmoraliza um pouco. Aí eu aproveitei e entrei nesse vácuo aí, né? Então eu tinha manipulação, eu fazia hematologia para equinos, fazia parasitologia, hemoparasitos de equino na Vila Hípica e também de fora, que a gente vinha, né? Fazia esses exames de urina, que não era uma coisa corriqueira, mas era... sempre vinha, a cada semestre, vinha lá 4, 5 amostras, né? E eu abri para as clínicas de pequeno. Então, eu comecei com clínica de pequeno, fazendo exame para cachorro, para gato. Tinha uma colega, Laura Tubino, que tinha problemas de exames também para animais, para aves ornamentais. E eu comecei a fazer exames para aves ornamentais, né? Então, eu, a Laura, e tinha mais uma outra colega que auxiliou. Me perdoe, mas faz 30 anos isso eu esqueci. Não, isso no momento, eu digo assim, que tu teve que descobrir, né? Vai correr atrás, né? Sim. Se tem que fazer exame de aves, tu vai ter que correr atrás, porque tudo muda. A veterinária tem isso. Tu trabalha com espécies diferentes. Né? E aí tu vê uma ideia... Não existe um padrão, assim, como existe na questão humana. Tu vê como as coisas são... Os enfoques são diferentes, né? Sim. Então, eu fiz um exame primário de fezes e achei cíngamos galinares, eram cíngamos de espécie, o gênero cíngamos, a espécie eu não lembro direito. E aí esse material foi remetido para o IPVDF, aí eles coletaram, né, o Instituto de Pesquisa Desitérica de Namoro, em Guaíba, e aí identificaram lá gênero e espécie, e nós mandamos um trabalho para ser apresentado num congresso de biologia no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, para mim, em 88, por aí, isso aí para mim era o máximo. É né? glória, né? Então, todas essas coisas, descrevendo então o laboratório, a manipulação, aí a hematologia eu expandi para cães e gatos, e alguma coisa de bovinos que aparecia, fazia brucelose para bovinos, tuberculinizações, a parte de parasitologia, de endoparasitos e os ectoparasitas. E os ectoparasitas, eu conversando com uma professora minha, a Elizabeth, devia ter anotado esses nomes antes de chegar. Era a professora da faculdade, a Beth, conhecida, né? E ela disse, aqui não pode mandar... Eu trabalho com a faculdade, mas é um porre, porque eu tenho que mandar uma amostra para o laboratório de parasito e uma amostra para o laboratório de micologia. Tu não consegue fazer os dois juntos? Sim, eu faço os dois juntos. Não, então eu vou trabalhar contigo, porque... Eu digo, então não vai mais ser exame parasitológico, Beth. Aí ela disse, então tá, bota lá que o teu exame é microscópico. Ela deu o nome do exame. Então, até hoje, eu dou o resultado como exame microscópico de pele. Então, já é mais abrangente. O que vier... Que tiver ali vai aparecer. O que aparecer vai ser descrito. Teve umas coisas assim, o cara meteu o bisturi em cima da pulga, cortou metade da pulga e ela veio no exame. Veio a coincidência, né? O cara conseguir, na hora de fazer o raspado, ele cortar uma pulga no meio, cara. E aí, quando eu dei o resultado, eu botei lá, segmento de ictenocefalis. As coisas assim... não, apareceu, né? Que é o dia... Relatar o que aparece. Só aparece para quem faz, né? Só aparece para quem faz.
Exato. Então, E aí do laboratório, tu disseste que trabalhasse também ali, depois ali no laboratório com a Merck, é isso? Sim, não, aí eu fiz foi uma depois. prestação de serviço, eu fui trabalhar na Merck. Mas só para terminar, né? Então, aqui no Soluções e Análises, hoje eu digo, eu encho a boca, fico todo orgulhoso e digo, aqui no Soluções e Análises foi o primeiro laboratório com todas as rotinas. E multiespécie. Porque, o fulano faz exame. Sim, o que ele faz? Ele faz anemia infecciosa equina. Que mais? Só. O Beltrano também faz exame. O que ele faz? Ele faz parasitologia de endoparasitas. Que mais? Englobaste tudo numa coisa só. Eu montei uma estrutura. Dentro dessa estrutura eu tinha a bacteriologia, eu tive a hematologia, a sorologia, a parasitologia. Sim, a sorologia de lectospira, eu consegui um kit com a Manguinho, se não me engano. Eles mandavam material, era um exame simples, né? Simplório, porque ele dava positivo ou negativo. Ele era de triagem. Não te dá titulação, nada, te dá só o... Se ele não teve contato com lectospira, negativo. Se teve contato com... Bom, então aí a gente pega e manda para o Instituto de Pesquisa Veterinária lá em Guaíba, para ver qual é a lectospira que está atuando. Então, eu tinha todas essas rotinas, tinha manipulação de fórmulas, e um rapaz que se formou, eu formei em 82, ele formou em 85, 86, se não me engano, e foi para trabalhar no laboratório Noli. E aí ele perguntou, aqui, tu que anda nas clínicas veterinárias, tu não quer vender Noli? A vacina do Noli tinha, a vacina de raiva e a tríplice, não existia quádrupla, quíntupla, isso aí é para 90 e tantos, né? Eu digo, não tem problema, me dá a vacina aqui e vamos vender a vacina, né? Então agregava, porque então numa ida eu levava uma pomada, eu levava um carbonato, eu levava a vacina, então isso tudo agregava volume, né? E diminuía custos, né? Foi o